Bom, vamos ao nosso segundo vídeo. Esse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta bastante útil, na verdade eu vou mostrar algumas utilizações da ferramenta Bezier. No vídeo anterior a gente trabalhou com a Bezier formando linhas retas. A gente viu também como é que eu faço para colocar linhas guias, manipulação pela ferramenta Forma e manipulação pela ferramenta Seleção. Vimos que a ferramenta mais importante de desenho é a ferramenta Bezier, e que eu tenho que tentar utilizar a Bezier desenhando linhas retas. Por que isso? Porque a Bezier é uma ferramenta que eu posso transformar em curva depois do objeto desenhado, que deixa o desenho muito mais preciso, muito mais fácil de eu trabalhar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar com a ferramenta Zoom aqui, para a gente chegar mais perto do nosso objeto. É importante a gente se habituar a utilizar a ferramenta Zoom para eu enxergar corretamente o que eu estou fazendo. Venho na ferramenta Forma, visto que eu já tenho uma ferramenta, um objeto desenhado, e eu quero manipular nessas formas já existentes. Muito bem. Cliquei na ferramenta Forma, está aqui no cantinho. Venho em cima do meu objeto, dou um clique, e quando eu posiciono o cursor do lado ou em cima do objeto que eu quero transformar em curva, aparece essa setinha preta com esse formato de ele lembra um sinal gráfico de til, um sinal de gramática, né? Apareceu esse sinal, eu venho com o meu botão direito do mouse, clico, e vai aparecer uma caixa de diálogo onde aparece a opção em curva. É só isso que eu vou fazer, vou clicar em curva. A gente pode perceber que apareceu no segmento onde eu pedi a transformação em curva, aparece essas setinhas que eu posso manipular. Então, eu vou puxar para cima e eu construo curvas a partir de uma reta. Vamos novamente. Botão da direita, posicionei em cima da linha que eu quero. Vejam que aparece novamente o cursor com essa setinha preta e esse sinal de til. Botão da direita, em curva. Mais uma vez, eu tenho as setas e clicando e arrastando as setas, eu manipulo essa forma circular. Mais uma vez, botão da direita, cursor posicionado no local onde eu desejo, em cima do segmento que eu desejo transformar em curva. Botão da direita, em curva. Perfeito. Clico e arrasto. E tranquilamente consigo manipular esse meu objeto. Né? Até aqui tá fácil. É importante a gente perceber que a posição da seta é que vai determinar a curvatura. Então, nesse caso, por exemplo, neste momento, as minhas setinhas sumiram. Como é que eu faço para elas voltarem? Clico em cima do nozinho, que esteja próximo às setas que eu desejo. E arrastando essa curva, eu modifico o formato dessas curvas. A gente deve evitar girar em torno do nó, porque começam a aparecer alguns desenhos que fogem um pouco do nosso controle. Então, normalmente, as setas estão direcionadas no sentido da curva. Então, percebam que a curva e as setas seguem um direcionamento único. Deu para perceber? Se eu jogo essa seta lá para fora, o que acontece? A curva vai seguir a direção dessa seta. Tá bom? Então tá. A transformação de linhas curvas em linhas, de linhas retas em linhas curvas a gente viu. Se eu excluir esse nó que me ajudou a construir a curva muda de conformação. Normalmente, para fazer uma curva única, um nó final e um nó inicial resolve o meu problema. Eu tenho mais um nozinho sobrando aqui, se eu dou 2 cliques ele some. É uma questão de paciência para deixar essa curvatura no formato que eu quero. Eu arrastei um pouquinho aqui, dei um pan
porque eu preciso pegar na ponta da setinha para conseguir manipular. Se ficar muito difícil, posso criar novamente outro nó, não tem problema. E se eu preferir, eu posso também modificar as curvas, clicando na própria curva e arrastando. Mas esse tipo de manipulação, ele não me dá tanta precisão. A precisão maior está na pontinha das setinhas mesmo. Se eu quiser uma abertura maior de ângulo, então, por exemplo, se eu quiser diminuir estreitar a largura desse objeto aqui, eu tenho que modificar pelos nós. Então, a gente acrescentou, na verdade, uma nova forma de manipulação por meio dos próprios segmentos. Vamos supor que eu não tenha gostado ou eu tenha mudado de ideia e esta curva não é mais uma curva, ela é uma reta. O que eu faço? Eu faço o procedimento inverso. Então, eu venho com a ferramenta Forma, clico em cima desta curva já existente, botão da direita do mouse e eu vou pedir a opção em linha. Ele volta a se transformar numa linha reta. Vou fazer de novo aqui. Aqui ele vai formar uma linha reta deste nó até o finalzinho deste nó aqui. Tá? Vamos ver? Posicionei em cima do segmento que eu pretendo transformar em linha reta, em linha. A gente não está trabalhando em cima de nenhum formato ainda de moda, a gente está só brincando de conhecer as ferramentas. Então, com o objeto que vocês desenharam no exercício anterior, vou sugerir que vocês brinquem um pouco de transformar em curvas, de voltar em retas, porque esse procedimento da ferramenta Bezier é um procedimento muito importante para o desenho técnico de moda, tá bom? Até já!